Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. E neste vídeo nós vamos falar sobre o redirecionamento de entrada e saída. Isso vai permitir que você não precise digitar o conjunto de dados que o seu programa vai ler durante os testes. Tá? Então, normalmente a gente viu que o programa lê dados, processa e mostra dados. Sempre que a gente executa, a gente digita os dados que o programa lê e ele mostra na tela. Então, a gente vai alterar esse processo para facilitar os testes. Isso é necessário porque depois que a gente viu list, tá, os dados de entrada começam a ficar volumosos, a gente começa a ter muitos dados de entrada. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode alterar a leitura do dado do teclado para de um arquivo, por exemplo, você coloca todos os seus dados no arquivo e lê. Da mesma forma para escrever. Tá? Então, a grande questão aí que nós temos é com relação a muitos dados. A gente vai fazer programa que vai ler muitos dados para processar. Como é que a gente testa essa quantidade de dados? Tá? Toda vida que a gente, quando a gente está construindo o programa, esses testes eles precisam ser feitos com dados diferentes. Então a gente vai ter um grande volume de dados e toda vida a gente digita durante a construção do programa, a gente testa muitas vezes o programa. Então isso não é adequado, então a gente vai melhorar a nossa capacidade de leitura do programa. Tá? Além disso, um programa real, ele não espera o usuário digitar, ele pode coletar o dado de alguma outra forma. O dado pode vir em forma de um arquivo já pronto e você vai processar esses dados. Tá? Posso ter sensores e esses sensores mandam os dados em forma de arquivo, entre tantas outras. Tá? Então, o motivo aqui a gente vai abstrair um pouco e vai usar inicialmente para facilitar os nossos testes. Da mesma forma, o programa não necessariamente mostra na tela, ele pode gerar isso para relatórios. Esses dados vão gerar outros arquivos, tá? E outros programas vão processar os dados que a gente gera. Então, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, um vídeo extra, diferente, como é que a gente redireciona dados. Antes de mostrar o redirecionamento, eu vou voltar aqui para aquele problema a resposta de Theon. A gente vai trabalhar com esse problema para ficar fácil o uso do redirecionamento. Então, observe que eu posso ter até 100 números para ler. Tá? 100 números é um valor até pequeno. Existem problemas com milhões de números para serem lidos e processados. Tá? Mas aqui a gente vai pegar um exemplo simples e eu quero, nos meus testes, que eu cubra todos os casos. Então eu quero ter exemplos de 100 números para ver se meu programa funciona para 100 números. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Se eu tiver que eu estou construindo um programa, tudo bem, esse programa é simples, a gente consegue fazer ele relativamente rápido. Mas aí eu quero ter exemplo de 10 números, de 20 números, de 50 números, de 100 números. Eu vou fazer aqui com poucos números, começando, vamos voltar para cá e relembrar o nosso programa, ok? Então a gente tem aqui o nosso programa que eu coloquei aqui alguns números e agora eu quero números eu quero mais quantidade de números. Eu vou começar com 10, que é pouco. E aí a gente tem 1, 3, 2, 4, 7, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou tirar deixar o 2 aqui, aqui 11, aqui eu vou botar 12, aqui eu vou botar 23. Tá? Então o número que a gente quer é esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele é o oitavo. Ok? Então vamos executar. Então, pelo que a gente viu até agora, a gente executa o nosso programa. Python 3. E aí eu vou digitar 10, por exemplo, eu vou digitar 10 números, que já começa a ficar um pouco cansativo. E ele tem que mostrar 8, tá certo. Tá? Mas eu tenho muitos casos de teste, eu posso ter mais, 20, 30, 40, 50. Como é que a gente vai fazer esse redirecionamento? Okay? Então, a primeira coisa, eu tenho que criar um arquivo com os dados que eu quero.
Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, vou até copiar para facilitar a digitação. Nano, eu vou chamar aqui de entrada01.txt, comum, é um arquivo texto, onde eu tenho os meus dados, ok? Então está salvo. Eu tenho agora um arquivo chamado entrada01. E esse entrada01 contém os dados que eu quero usar no meu programa. E aí, como é que a gente vai fazer? Python 3. Então, eu tenho esse programa para executar. O que é que eu quero fazer? Eu quero que o programa ele não espere o usuário digitar os dados do teclado. Eu quero que ele leia do arquivo entrada1.txt. E como é que a gente faz isso? Então, vou usar o operador de redirecionamento na linha de comando. Isso funciona na linha de comando de todos os sistemas operacionais. Então, todos os Unix, Linux, do macOS, do Windows também funciona no terminal de linha de comandos. Então, se você tem no terminal de linha de comandos, você pode colocar isso diretamente. Se você não tem o terminal de linha de comandos, aí a ferramenta que você está usando para programar, ela deve ter em algum lugar a configuração. Isso aí varia de ferramenta para ferramenta, eu não vou entrar em detalhes. Você tem como configurar um arquivo para o programa ler quando você executa. Aqui a gente coloca o sinal de menor, quer dizer, Python 3, 1858.py e leia de entrada 01.txt. E o programa vai mostrar apenas o resultado. Tá? A gente não digitou. Quando a gente executa sem essa opção, ele espera você digitar. Então você tem que digitar. E no programa que tá os dados, eles têm que estar da mesma forma que você digitaria. Então, o que o programa mostra é o 8 aqui, exclusivamente 8. A gente lê de entrada 01.txt. Então, isso aí você constrói um conjunto de programas de entrada. Então, no caso aqui, a gente tem, por exemplo, um caso de teste, dois casos de teste, três casos de teste. Você faz um arquivo para cada e aí você testa cada um deles, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, vamos fazer aqui com o primeiro. Entrada 02.txt. Sem isso aqui, claro. E entrada 03.txt. É 211. Opa. E agora eu tenho meus três arquivos de entrada. O entrada 03.txt, o entrada 02.txt e o entrada 01.txt. Dessa forma, quando eu quero fazer os testes agora, eu sei o que cada um deve produzir, tá? Então, eu vou lá e executo Python 3 e digo, eu quero ler de entrada 03.txt. A resposta é 1, tá certa. Eu quero ler de entrada 02.txt. A resposta é 2, tá certo. E eu quero ler de entrada 03, de entrada 01.txt. A resposta é 8, tá certo. Meu programa tá certo, eu modifico o programa e vou corrigindo e criando mais casos de teste. Tá? Então a criação de casos de teste é importante, testar o programa é extremamente importante. Ok? Então, antes de continuar aqui, a gente vai fazer o redirecionamento de saída. E o redirecionamento de saída mantém o mesmo princípio. Tá? Eu executo o meu programa, vamos pegar aqui o entrada 01.txt e a minha saída está sendo na tela. E o que é que eu posso fazer? Execute o programa 18.58 e a saída ele vai mostrar, ao invés de mostrar na tela, saída 01.txt. Nesse caso, eu não estou redirecionando a entrada, então eu vou colocar aqui na minha entrada o que eu quiser. Eu posso colocar 2, 1 e 1. E ele não mostrou nada na tela. Onde foi que ele mostrou? Eu tenho agora o meu saída 01.txt com o meu resultado. Tá? E eu posso combinar os dois. E esse é o ponto interessante. Execute o meu programa, leia de entrada 01.txt e escreva em saída 01.txt. Ok? Não mostra nada na tela. Ele leu de um e escreveu em outro.
e eu posso ver o que foi que ele escreveu. O 8 está correto de acordo com a entrada 01.txt. Ok? Isso é importante, inicialmente nesses problemas que nós fizemos até agora e que vamos continuar fazendo, a saída ela é relativamente pequena, mas a entrada pode ser grande. Nós teremos cada vez mais, com o uso de listas, entradas muito grandes. Mas vamos considerar um programa que ordene uma entrada de 1000 números, até 1000 números, e mostre os números ordenados. Programa simples, mas que faça só essa ordenação. Ok? Então eu vou fazer aqui novamente o ordena.txt. Ordena.txt. E esse ordena, então vamos considerar que ele vai ler uma lista de 1000 números. Então, lista igual a list map int, vírgula, input, ponto, split. Então, ele vai ler uma lista de 1000 números, vai ordenar e vai mostrar todos os números da lista. Então, a gente vai mostrar os números da lista, só os números sem os colchetes, sem vírgula. Pode fazer aqui um desempacotamento de listas para mostrar. Ok? É um exemplo simples, a gente quer... Opa! Deixa eu corrigir aqui, porque não vai ser ordena.txt. Ordena.txt vai ser ordena.py, que é o padrão do Python. Ok? Então, nós temos aqui o ordena.py. Eu vou apagar o ordena.txt. Ordena.txt. Nós temos aqui o ordena.py. E aí ele só ordena e mostra. Então vamos testar primeiramente. Python 3, ordena.py. Vamos supor que eu tenha... Aparentemente ele está mostrando ordenado corretamente. E aí a gente vai ter essa questão de várias entradas diferentes. O ordena, claro, a gente não está fazendo nada. Está usando a função que ordena, então a gente sabe que está certo. Mas a gente pode ter operações complexas, tá? Como, por exemplo, remover o número mediano, remover o maior e o menor, ordenar. Então, a gente tem operações aí e mostrar esse conjunto grande de dados, ok? Tanto para leitura como para escrita. Então, a gente faz, eu vou fazer aqui um ordena, entrada 01.txt e vou colocar aqui alguns números. Tem aqui alguns números. E o que é que eu vou fazer? Agora a gente já com o redirecionamento, Python 3, ordena.py e vai ler de ordena entrada 1.txt. E ele mostra ordenado. Como é muito grande, normalmente a gente comum colocar em um arquivo ordena saída 01.txt e o programa executa lendo os dados de um e escrevendo em outro. E depois a gente pode comparar, a gente pode abrir o arquivo e olhar com calma os resultados, ok? Então, esta aula, este vídeo, ele foi conteúdo extra para mostrar para vocês como facilitar a construção de testes. E com isso a gente encerra toda a parte de listas. Nós voltaremos nos próximos vídeos para falar de funções. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!